enfim, durante o trabalho a gente vai passar por vários outros temas também que tangenciam esse grande desafio. Pode falar, Isabel, você começa. Beleza. A gente queria começar o trabalho dando uma explicação assim mais lúdica, né, do tema. A gente começou com um componente mais basal, que é o One-Hot Encoding. Aí, no exemplo, a gente pegou uma tabela de um programador, inclusive depois a gente até passar o link, bem legal o blog dele, e um exemplo do que faz o Character Encoding. O on-hot, ele é usado para a gente classificar variáveis categóricas. Então, por exemplo, quando você está trabalhando com integral, é bem tranquilo você mexer com esses dados, mas quando você está trabalhando com categorias, strings, às vezes você acaba tendo que querer rasterizar assim, para trabalhar com os dados. Então, ele está usando essa tabela e ele está botando os zooms na categoria de cada Pokémon. E no que não é, aí para trabalhar ele está botando Pokémon categoria única, né, para facilitar. E o que não é 0. Isso é uma forma de one-hot encoding. Não confundir com número binário. Número binário não tem a ver com isso. A CI, tabela CI é outra coisa. A vantagem, né, disso é porque você trabalha com, inclusive, máquina de estados, né? A galera de programação vai saber a rixa aí que tem, né, entre máquina de estados e programação encapsulada. E aí ele trabalha com essa questão, né, do flip-flop. É baixo, o custo é baixo, mas você sabe exatamente quando o estado é legal ou não. O problema é que tem um excesso de estados ilegais e você tem que ficar verificando várias vezes. Tem uma velocidade boa em alguns sistemas da América, mas acaba sendo sobrecarregado de sistemas tipo PAL da Europa. Vai a L. Enfim, para passar. Aí tem a representação, né? Você faz um embedding, que é esse processo de você transformar a palavra na representação de um vetor, e você bota esse distal, né? Essa distribuição deles num eixo cartesiano conforme a relevância e a conexão de cada palavra. E aí você tem um exemplo ali da bateria, né? É meio difícil pegar. E você bota os componentes mais importantes, né, em proximidade e vai fazendo essa distribuição cartesiana. Opa, bom, vai passar. Debate é o processo contrário. Você pega a matriz, multiplica pelo valor mais alto, o vetor, né, traduzido, multiplica pela matriz e você consegue o valor mais alto. Isso é usado, a gente vai falar disso mais na frente, mas a gente quis botar logo para explicar o conceito e o anticonceito junto. Por exemplo, ali você tem o programa, né, que ele está com o valor mais alto é 1. Dificilmente você vai ter no DEMBED tudo 1, 0. Você vai ter valores negativos, vai ter alguns zeros também. A gente vai ver como é que vai funcionar a distribuição mais na frente. Caraca, vira aí rapidão. Foi. Aí é só a explicação como é que funciona o produto escalar de vetores on-hot. Quando eles são iguais, o dot, né, o produto é igual a 1. Quando eles são distintos, vai sempre dar igual a 0. Isso é uma forma aí de identificação. Vai passar. Aí a gente está fazendo cadeia de Markov, aquela cadeia probabilística, né? O caso só tem sequencial, primeira ordem, como se fosse, por exemplo, lançamento de moeda. E ela está sempre checando o valor imediatamente mais recente, e então vai ter menos ramos, só que vai ter mais incerteza e menos confiança. Quando você checa só um valor imediatamente mais recente, você tem essa diminuição assim, de entropia. Aí está usando o exemplo do Mai, da palavra do ventor one-hot, representar a palavra Mai vezes a matriz de transição. E, próximo. Tem o modelo sequencial, que vai ser o último, inclusive, que a gente vai usar a cadeia de Markov, para trabalhar com mais palavras anteriores à
a última, mais nodos anteriores, e aumentar a precisão. Então, aí está mostrando, né, o tamanho do vocabulário igual a matriz de transição, a dimensão nela, né, dos rows dela, elevado ao quadrado. Os fileiros dela. Pode passar. Aí você já tem um abandono de cadeia de Markov, né? E aí isso é necessário porque você vai estar trabalhando agora com, por exemplo, resíduos que podem contaminar como é que se diz? A sua pool de dados. Então, por exemplo, você tem a questão da dependência de longo alcance, né? Que é a memória longa ou persistência de longo alcance, que pode surgir na análise de dados em séries temporais. Então, você tem a taxa de decaimento de 2 pontos com um aumento de intervalo de tempo entre esses 2 pontos. Quando você está trabalhando com um dado muito grande, não é negócio você ter uma diferença de pesos muito grande, porque ela acaba contaminando. Então, a tendência que você quer rasterizar essas coisas. A gente vai mostrar isso mais à frente. Vai passar. Então, aqui está o modelo sequencial com pulos. Cada linha não representa mais um estado pontual, mas o estado e as associações em dado ponto. Cada valor na matriz ela está representando uma probabilidade de voto, que é um método que a gente usa para ponderar qual é a palavra mais próxima, né? Most likely para aparecer. E aí, quando a gente vê essa questão da maioria das features não importam, é justamente rasterizando, né? Transformando tudo em zero e fazendo essa nossa multiplicação de transição, a matriz de transição e tudo mais. Aí você vê que você somando as colunas em geral, dá 1 para cada um. Cadê? Tem que aumentar aqui. Em geral, vai dar 1 somando cada fileira dessas conexões mais relevantes. Se quiser acrescentar alguma coisa, é só falar. Alô? Pode ir indo, pode ir indo. Pode ir, né? Uhum. Aí é que a gente falou, né? A questão, por exemplo, na dependência de longo alcance, você tem que saber, a diferença de votos foi grande o suficiente? Aí acho que não dá para ver nesse slide, mas você está na diferença de votos de 4 e 5, você está na diferença de 1 para 4, 25%. Isso é muito grande, a gente quer diminuir isso. Então, a tendência é você querer reduzir o ruído estatístico e identificar quais as features que importam. E aí a gente usa o masking, que é fazendo essa multiplicação por zero. Vamos lá. Próximo. Então, a gente faz essa multiplicação por zero, reduz o ruído, e aí, por exemplo, a bateria, que tinha uma predição, a gente estava entre 4 e 5, né, essa predição entre 2 palavras, a gente já conseguiu fazer com que era 1 para 4, a gente já conseguiu fazer com que esse 1 para 4, que era 25%, ficasse infinitesimal por causa da multiplicação, da rasterização via masking. E isso é o que a gente chama de atenção. E aí você tem as PIs, né? Os componentes de codificação com codificadores. E aí, cada componente de codificação é uma pilha de decodificadores do mesmo número. Então, eles são todos idênticos em estrutura, só que eles não compartilham pesos. Então, cada um é dividido em subcamadas. Aí você vê aqui à esquerda, né? A entrada do codificador do primeiro, elas fluem com uma camada de alta tensão, que é o próximo tópico, que vai ajudar o codificador a olhar para outras palavras na fase de entrada, enquanto ele codifica uma palavra específica. E as saídas da camada, que estão do outro lado, ali de output, elas são alimentadas pela rede neural de feed-forward. E ela é exatamente aplicada em cada posição ali. Ele tem essas 2 camadas, mas é cada uma que ajuda a se concentrar nas partes relevantes da fase de entrada. Ali o cara ele só fez uma piadinha, né? Porque a Transformers ele botou com a estampa do Optimus Prime ali em cima. Ele botou lá a entrada e a saída de uma tradução francesa. Qual é as vantagens da alta tensão? Ela minimiza
total a complexidade por camada. Ela faz a paralisação, que reduz, né? Não, maximiza a quantidade de paralisação de computação, reduz a quantidade de computações, que são os quantos cálculos podem ser concomitantes. Ela aprende a questão que a gente já fala da long range dependency, que é a questão de lidar com essas discrepâncias entre dois pontos. E ela gera essa capacidade de inspecionar distribuições aprendidas e atender às características semânticas e sintáticas de cada entrada, né, de cada palavrinha. Pode passar. Aqui a gente tem a explicação, né, do self-attention. Primeiro a gente vai trabalhar com 3 conceitos, que é a da query, que é a consulta, que pode extrair informação das tabelas e montar a exibição geral de formulário, relatório. A gente faz muito isso no YouTube, quando a gente vai pesquisar. É basicamente uma consulta. As keys, que você pode trabalhar como se fosse a descrição, as características que te ajudam a identificar esse objeto, e os valores são resultados de busca. Então, uma multiplicação x1 aqui, por exemplo, que a gente está vendo no embedding, pela matriz ponderada, né, a matriz a gente chama weight Q, produz o Q1, que é o vetor query associado a uma palavra. No caso, a primeira é thinking, né? E a gente acaba criando essa projeção query, query, value de cada palavra na frase de input. Pode passar. E que é esse valor aqui. Aí você tem o segundo passo, que seria calcular a pontuação. Então, se a gente está calculando a autoatenção para uma palavra, tipo thinking, né, que é o pensando, a gente precisa apontar cada palavra na frase de entrada contra essa palavra. E aí a pontuação vai determinar o foco, né, que é a atenção em outras partes da frase de entrada. É à medida que a gente quantifica essa palavra e tudo mais. E aí você tem essa pontuação calculada, que é o produto escalado do vetor de consulta, com o vetor-chave dessa palavra que a gente está pontuando. Então, você está processando a apresentação para a palavra numa posição 1, a primeira pontuação vai ser o produto escalar da Q1, né, Query1 com a Q1. E a segunda pontuação seria o produto escalar com a Query1 com a Q2. E aí, no terceiro e quarto passo, que eu meio que resumi ali embaixo, a gente está dividindo as pontuações por 8, não é sempre 8, é só porque é a raiz quadrada da dimensão dos vetores chaves que a gente usa, que tem no artigo, que a dimensão é 64, a gente usa a raiz quadrada. Aí isso leva a gradientes mais estáveis. Tem outros valores assim possíveis, esse aí que a gente está usando por default. E aí entra o softmax, eu acho que e o softmax, ele rasteriza os valores até 1, ele normaliza as pontuações, né, para que todas elas sejam positivas e some 1. Então, cada vetor acaba multiplicando pelo softmax, você tira palavras relevantes e faz esse peso. Pode passar a próxima. Aí pegamos como é que a query, a Q e os valores, eles se traduzem na fórmula do softmax. Só para mostrar mesmo, não tem coisa. Aqui é a diferença do softmax para o sigmoid, né? O sigmoid, ele é outro método que o pessoal costuma... Ai, desculpa que tem certo. É outro método que a gente costuma usar, né, em probabilidades, só que o sigmoid, ele produz probabilidades independentes e não são restritivas a somar 1. Por exemplo, ver ali no exemplo, a gente está somando elefante, gato, é difícil de enxergar, bicicleta, caminhão e carro. Então, ali na versão do softmax, ele bota tudo em probabilidade, tudo soma 1. E o sigmoid é essa coisa, né? Eles são independentes, não são restritivos a somar 1. Já o softmax, elas são tudo interrelacionadas e juntam essa facilidade de visualização de dados via rasterização. Então, quando você usa o softmax, para a probabilidade de uma classe aumenta, a probabilidade de pelo menos uma das outras tem que diminuir em quantidade equivalente. Isso facilita muito para a visualização de dados. Ali esses são 2 exemplos ali de curva usando softmax, ali tem a fórmula dele. Ali foi só uma visualização que a gente botou concomitante do que já tinha feito do slide de self-attention. Você bota um input, aí você tem as 2 palavras que estão na query, toca, já faz o embedding de cada palavra, via um hot,
ramifica, né, em matrizes de 8 cabeças, né, que eles chamam multi-head attention. Inclusive, a gente, mais, na próxima a gente deve falar mais usando imagens também, que é bem interessante. Calcula a atenção e depois concatena os resultados para gerar as matrizes resultantes. Pode passar. E aí tem, né, com exceção das entradas, o cálculo da atenção cruzada é a mesma coisa que o de autoatenção, só que o cálculo de atenção cruzada combina, tipo, assimetricamente duas sequências de incorporação são separadas nessa mesma dimensão, no caso era 8, né? E em contraste, e a entrada de autoatenção é uma única sequência de incorporação. Então, uma das sequências serve de consulta, enquanto a outra serve como entrada de chave e valor. Aí a gente botou aí a esquematização mais simples de multi-attention. Tá, agora a gente vai para uma parte mais, para uma abordagem um pouco mais prática sobre o problema. Então, o que acontece? A gente vai tentar aqui fazer rodar um modelo de test classification. Tipo assim, eu tentando comentar sobre o modelo de maneira geral, por que ele é importante? Hoje em dia, a gente pode usar, a gente pode, tipo, tem essa grande área que está em desenvolvimento, enfim, super hypada, todo mundo fala dela, que é o processamento de linguagem natural, a NLP. E dentro dela tem uma sub-área que é a área de análise de sentimento. E a análise de sentimento pode ser usada para as empresas para uma série de coisas que agregam muito, assim, como, por exemplo, colher feedback de maneira meio automatizada na web. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo de um tweet, né, de uma pessoa que comprou um Tesla e ela está comentando sobre o Tesla. Então, vamos supor que tipo, você tem um dataset de, sei lá, 1 milhão de tweets de pessoas que compraram Tesla e estão comentando sobre o Tesla que compraram. É legal a gente rodar um modelo para tentar analisar o sentimento tipo, do que as pessoas estavam sentindo quando elas escreveram aquele tweet. Para isso, a gente vai usar o ecossistema da biblioteca do Hugging Face. A gente vai usar os datasets do Hugging Face, a gente vai usar os tokenizers do Hugging Face e os transformers do Hugging Face. Para isso também, a gente vai usar um modelo que chama de Dilbert. O Dilbert é um modelo que foi feito a partir do BERT, que aplica um conceito que chama Knowledge Distillation. Qual que é a parada? O Dilbert é um modelo que retém 97% da performance do BERT, enquanto ele consegue ser 40% menor e 60% mais rápido. E é por isso que a gente vai usar isso. O BERT em si é um modelo muito pesado e é um modelo um pouco lento também. Só que como é que isso... Ih, esse slide está vazio. Mas tudo bem, vamos falar disso. Como isso é possível? Como é possível que a gente tenha um modelo que tem quase tanta precisão, tanta performance quanto um modelo muito maior? Como a gente treina isso? Como é que isso acontece? Isso acontece por culpa de um conceito que é justamente essa destilação de conhecimento. Ela é uma técnica de compressão que você pega um modelo menor, que no caso é o nosso de Dilbert, que é um modelo estudante, e ele é treinado para reproduzir o comportamento de um modelo maior, que é chamado o modelo professor, que é o BERT em si. Dentro de Supervised Learning, né, os modelos de classificação eles são treinados para predizer uma instância de uma classe maximizando a probabilidade de você ter ali um gold label. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor que a gente tem uma espécie de modelo de classificação que a gente quer tentar classificar que a gente quer classificar. Calma aí, deixa eu escrever aqui, vai ficar mais fácil. Que a gente quer classificar gato, cachorro e pássaro. A grande realidade é que quando a gente está rodando esse modelo, o output que a gente vai ter vai ser algo como 1, 0, 0.
indicando que esse modelo acha que a gente está, que a imagem que a gente passou para ele é um gato, não é um cachorro, não é um pássaro. Só que a gente vê isso como um one-hot vector, que nem a Isabel falou lá atrás. Só que, na verdade, isso não é um one-hot vector. Isso é uma parada que a gente chama de soft... Cadê? Eu anotei aqui em algum lugar. Soft target. Então, por exemplo, na verdade, aqui a gente recebe isso aqui de retorno, que é a probabilidade estimada daquela imagem de ter qualquer dessas três coisas. Então, vamos supor, nosso modelo está bem certo, né? Ele dá 70% de chance daquela imagem ser a imagem de um gato, ele dá 20% de chance da imagem ser a imagem de um cachorro e 10% de chance da imagem ser um pássaro. E aí, como é que a gente consegue destilar, né, esse conhecimento? A gente treina um modelo menor, que nesse caso é o DistilWord, não em cima das classificações, ou seja, não em cima do 1, 0, 0, mas sim em cima da probabilidade, né, que o modelo estudante trouxe, que o modelo professor traz. Então, a partir disso, a gente consegue calcular por uma função de perca que no caso do Schubert é uma função que chama cross entropy loss. A gente consegue calcular qual que é a diferença entre entre o resultado que foi predizido pelo modelo estudante e o resultado que é classificado pelo modelo professor. E aí, a partir disso, o modelo estudante consegue imitar, né, o comportamento desse modelo maior, só que reduzindo bastante a quantidade de, enfim, processamento que ele tem que fazer e a quantidade de dados que ele tem que armazenar. Essa ideia, assim, por trás, de uma maneira meio simplificada, essa ideia por trás do Knowledge Distillation. Eu falei disso só para, enfim, não ficar uma parada passa, que passa assim, sem a gente, enfim, nem comentar sobre. E aí o dataset que a gente vai usar, né? O que é importante. A gente vai usar um dataset que contém 6 emoções básicas, né? Raiva, disgust, fear, joy, sadness e surprise. E aí eu fiz aqui um notebookzinho, vocês estão vendo aí? Estão vendo. Eu consigo aumentar também. Você podia dar Ctrl mais para a gente aumentar um pouquinho? Consigo. Isso, pronto, melhorou. Tá bom? Posso tirar isso aqui também. Pronto. E aí, eu estou importando direto do Hugging Face os datasets que eu estou querendo que eu vou baixar, né? E aí aqui dá para ver que tinham 28 mil quando eu fiz isso, não sei, não me lembro quando eu fiz, acho que foi semana passada, tinham 28 mil datasets no Hub. E aí o nome dos 10 primeiros aí, só para vocês verem. Mas o dataset que eu quero lidar com, né, que eu quero usar para o meu modelo é o dataset de emoções. E aí o que acontece? Ele é um dicionário, né, que contém três classes aqui, uma classe de treino, uma classe de validação e uma classe de teste. E aí, o que acontece? A gente vai usar o treino para treinar, né? A validação para validar e o teste para testar, acho que isso está bem claro. E aí, o que ele tem? Ele tem duas features, né? Ele tem a feature de text, que é justamente o texto, né, daquele sentimento, e um label, que é justamente o sentimento em si. E aí, aqui eu estou só criando o meu data frame, né, de treino. E aí eu estou exibindo aqui um dado para, enfim, a gente saber de forma mais precisa do que a gente está lidando. Aqui dá para ver, como eu falei, é um dicionário, né? A gente tem um texto, que é esse aqui, e a gente tem um label associado a esse texto. O label, ele é um inteiro. Eu vou falar disso um pouco mais para frente, mas ele é um inteiro. Porém, eu consigo ver, eu sei, por acaso, que 0 é a emoção de tristeza. Então, aqui a gente está no modelo, né, de aprendizado supervisionado que a gente vai passar, a gente vai falar para o nosso algoritmo lá, quer dizer, para o nosso modelo de classificação que a gente vai treinar, que essa frase aqui corresponde a esse sentimento com label 0. E aí a ideia é que no final ela consiga predizer que se eu escrever alguma coisa triste, ela consegue
colocar o label 0 dentro dela. E aí aqui são só algumas frases, eu coloquei dentro do data frame do Pandas, algumas frases associadas a labels. E aí, só que cada label, né, ele também tem um método que é esse into_string, que é justamente ele consegue converter, né? Ele tem um dicionário que converte esse inteiro para a emoção equivalente. Então aqui, por exemplo, o 3 é raiva, o 2 é love, e o 3 é, como eu já falei, raiva. E aí, eu acho que o próximo... E aí, o que acontece? É muito importante, quando a gente vai treinar qualquer modelo, a gente saber como é que está a distribuição, né, do nosso dataset. Por quê? Porque num dataset como esse, foi exatamente o que eu fiz, eu peguei os labels e plotei eles aqui. Um dataset como esse, ele tem um grande problema que ele não está bem distribuído. Então, o que significa a priori? Que, de alguma maneira, o modelo que a gente vai treinar, ele vai acabar entendendo que existe mais joy no mundo dele do que surprise. Então, no final das contas, se ele não tiver muito certo da emoção que ele está lidando, ele vai chutar que é joy, porque joy tem uma proporção grande em relação joy ou sadness, né? Porque ele tem uma proporção grande em relação ao resto do dataset. E aí existem várias formas de você lidar com isso aqui. Foi justamente o que eu escrevi. Love Surprise são de 5 a 10 vezes mais raro do que... quer dizer, Love Surprise são de 5 a 10 vezes mais raros, né, do que Joy e Sadness. E aí existem algumas maneiras que eu até citei aí de lidar com dados imbalanceados, mas por agora a gente vai lidar com eles desbalanceados mesmo. A gente pode pegar mais dados, a gente pode, de maneira randômica, né, fazer um oversample das classes que estão em minoria, de maneira randômica também fazer um undersample, né, tirar as classes que estão em maioria, enfim. Mas agora a gente vai falar de tokenization, de estratégias de tokenização. O que é a estratégia de tokenização? O ponto maior disso é que o nosso modelo, né, ele não entende uma frase, ele entende tokens que a gente ensina para ele. E aí existem várias maneiras, né? Que é justamente o que eu estou falando aqui. Os modelos não podem receber strings cruas como input, porque eles assumem, né, que os textos eles foram tokenizados e foi feito encoded, né, desses tokens para vetores numéricos. E tokenização, né, é justamente esse passo de você pegar a string e quebrar ela em unidades menores, né, em unidades atômicas. Existem vários tipos de tokenização, a gente vai começar... Quer dizer, não existem vários... Existem 3 principais tipos de tokenização, a gente vai começar pela tokenização por caractere, que é um caso meio extremo. A ideia é que para cada caractere a gente vai associar um token. Então, o nosso modelo, a gente pega aqui, faz e para cada caractere, né, a gente lista eles como um token. Só que o nosso modelo, ele espera que cada caractere seja associado a um número, no processo que ele chama de numericalization. E aí a gente também precisa, né, associar um número para cada token desses. Pra gente, e aí, assim, né, criando esse map, que a gente está associando cada string a um número, a gente consegue, no final, pegar só os números que a gente quer, né, e colocar eles aqui. Cada token, né, foi mapeado para um identificador numérico, e aí o último passo ele vira converter converter esses input ID para um tensor 2D, né? Que vai de fato voltar para a questão do one hot vector. Ele vai ser, eu vou falar disso de uma maneira mais precisa, vai fazer mais sentido agora. Qual que é o ponto? Por que a gente vai usar o one hot vector? Porque vamos supor que, por exemplo, a gente queira associar que a gente queira, né, na verdade, fazer um encode, né, de cada personagem dentro dos Transformers. Aí a gente colocou esse cara aqui como sendo o 0, esse cara aqui como sendo o 1, esse cara aqui como sendo o 2. Só que o problema desse approach é que ele cria uma espécie de ordenação nos nomes.
E as redes neurais, de maneira geral, elas são muito boas em entender esse tipo de relação. Só que essa é uma relação, né, artificial que a gente criou sem querer. Essa relação ela não serve nada, tipo, nada, ela não serve de nada para o que a gente quer de si, para o que a gente quer em si. Então, o que aqui justamente eu criando o data frame que eu acabei de mostrar, e, e aí como é que a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema justamente usando o One-Hot Vectors. Aqui, dentro do Pandas, né, a gente usa esse método, esse getDummies. E aí vocês conseguem ver que o que acontece. É como se a gente tivesse feito uma espécie de inversão. O primeiro item ele é true para Bumblebee, false para Megatron e false para Optimus Prime. Foi a questão do gato, cachorro e pássaro que eu falei. O segundo é false para Bumblebee, false para Megatron e true para o Prime. E aí, só que isso não é representado assim, né? Isso é uma representação booleana que, na verdade, a gente faz, né, para ficar mais simples da gente entender com o que a gente está lidando. Isso, na verdade, é um vetor mesmo. Então, a gente sabe que o vetor de 3 posições, que a primeira posição é 1 e o resto é 0, representa o Bumblebee. Enfim, é exatamente isso aqui. E aí, quais são os problemas, né, com a tokenização por caractere? Ela ignora as estruturas do texto, né, e trata toda a string como uma sequência de caractere. E isso não é muito bom se você for para pensar que os textos, eles têm, por exemplo, as palavras elas têm radical e elas trabalham no contexto delas, então, tipo, as próprias palavras têm o seu próprio contexto, não só as letras têm o contexto, mas as palavras também têm. E, enfim, acaba que isso não é muito bom. Isso ajuda, né, a lidar com questões como você escrever alguma coisa errada e palavras muito raras, mas o principal drawback é que as estruturas linguísticas, né, como as palavras, precisam ser aprendidas pelo dado. Então, ele não tem só o trabalho de aprender o contexto das palavras, mas também aprender as palavras em si. E, enfim, isso acaba requerendo, né, mais processamento, um modelo maior, etc. E, justamente, ele requer uma quantidade significativa, né, de computação, memória e dados. E aí, partindo do princípio que dá para você fazer a tokenização por caractere, também dá para você fazer a tokenização por palavra. Aí é muito simples, é só você pegar cada palavra da sua frase, né? O problema disso é que, por exemplo, a NLP é tratada como um token nessa frase. Tokenization text is a core task of NLP. Num contexto em que as palavras elas têm conjugação, radicais, etc., ou até mesmo podem ser escritas erradas, o tamanho do vocabulário pode crescer a um nível absurdo, tipo, até milhões, assim. Tem uma conta que dá para fazer que, enfim, que você consegue trabalhar com milhões de, de vocabulário dentro desse tipo de estratégia de tokenização, sendo que, enfim, isso é muito ruim. Por exemplo, o GPT-2 trabalha também, acho que com milhões, só que é um modelo muito, muito robusto. E aí a ideia, existe essa Word Tokenization, né, que a ideia é justamente você combinar os dois melhores aspectos do character e o Word Tokenization. A gente quer, na verdade, né, a gente quer dividir palavras, né, palavras raras em unidades menores para fazer com que o modelo consiga lidar com essas palavras mais complexas e também com os misspellings. E a gente também quer usar palavras frequentes como entidades únicas, né, para a gente conseguir manter o tamanho dos nossos inputs de maneira razoável. O Subword Tokenization ele é aprendido, né, pelos dados de pré-treino, pelo corpo do pré-treino, usando um mix de regras estatísticas e alguns algoritmos. Existem várias
vários subword tokenizations, vários algoritmos, né, de subword tokenization, e a gente vai usar esse que é o WordPiece, que é o algoritmo do modelo que a gente está tratando. Um instante. Então, aqui a gente está criando, né, os tensores com os inputs IDs que eu mostrei para vocês lá em cima. Esses inputs IDs aqui não são únicos, mas a gente consegue ver, né, que a gente criou um tensor que tem 20 aqui de largura. Por que ele tem 20 de largura? Porque para cada palavra daquele vocabulário que eu tinha mostrado, se você reduzir elas às menores palavras, as palavras que não se repetem, são 20 palavras. Então, enfim, é por isso. E aí, enfim, e aí a gente tem, né, o token T, a gente tem o index dele no tensor, e a gente tem o tensor aqui como um hot vector também. E aí a gente vai começar a fazer a subword tokenization, né? A gente vai importar dentro dessa biblioteca o auto-tokenizer, que é uma classe meio generalista, que vai trabalhar com essa estratégia aqui de tokenização. Na verdade, com os dados de modelos pré-treino dessa classe aqui, de Schubert Bayesian Cases. E aí, a gente, na verdade, vai passar o nosso texto, né? E aí ele vai ser encodado dentro desses inputs IDs, e aí a gente tem também a nossa attention mask. O nosso text, ele é o text que eu tinha mostrado lá em cima. Ficou meio ruim, deveria ter trazido ele um pouco mais para baixo, mas que é esse aqui. Tokenizing text is a core task of NLP. E aí, nesse caso, a gente só tokenizou uma frase. A gente consegue ver, né, assim como na Character Tokenization, que as palavras foram mapeadas para inteiros únicos, né, dentro desse input ID. E a gente pode ver também que a gente tem uma attention mask ligada a ela. A gente vai falar disso um pouco mais para frente. E aí eu consigo converter esses IDs aqui para tokens, né? E foi exatamente o que eu fiz. E aí a gente pode ver que tem esse token aqui, CLS, esse token aqui, que é token, né? Eu não sei se vocês se lembram, a frase era tokenizing text is a core task of NLP. E aí o que acontece? Ele divide o token em duas palavras. Por que isso acontece? Porque tokenize não é uma palavra muito comum, né? Então ele tira o que ele conhece, né? Que são palavras que terminam em "izing", existem muitas, né, na língua inglesa. E eu esqueci de falar também, mas isso também é um token. É o token que o modelo associa ao começo de sentença, né? Enfim, tokenize text is a core task of NLP. NLP é a mesma coisa, não é uma palavra. E aí a gente usa esses caracteres aqui de jogo da velha para falar que justamente isso está ligado à palavra anterior. E aí ponto e CEP, que é o token da última palavra. É importante falar também que esses tokens de começo, de final de sequência, eles variam de modelo para modelo. E aí eu vou falar um pouco aqui da atenção, quer dizer, da máscara de atenção. O que acontece? A gente tem os tokens aqui, para cada token a gente tem um ID associado, né? Não, na verdade eu vou continuar aqui. Eu vou voltar para lá um pouco depois. Aqui eu estou criando uma função para tokenizar todo o nosso dataset. O padding, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai preencher, né, as sequências para o length máximo. E por que ele precisa fazer isso? Porque a gente precisa lidar com, enfim, com dados que estejam todos
na mesma quantidade, assim. Então, por exemplo, se existe uma frase menor do que a outra, para o nosso modelo, elas têm que ser mais ou menos do mesmo tamanho. Quer dizer, mais ou menos não, elas têm que ter o mesmo tamanho representativo, assim. E a truncation também vai truncar as sequências justamente pro tamanho máximo que a gente tem ali, do modelo, né? E aí aqui eu estou carregando de novo o dataset, e aí eu tokenizei esse dataset. Tokenizei o dataset inteiro. E aí, de novo, ele me deu esses inputs IDs aqui e a Attention Mask. E qual que é o ponto daqui? Para cada... Como eu falei, se vocês repararem, né, eu estou lidando aqui com duas frases, com dois itens diferentes. Então, daqui até aqui é uma frase e daqui até aqui é outra frase. Daqui até aqui é uma máscara de atenção que está associada à primeira frase e daqui até aqui é outra máscara de atenção que está associada à outra frase. Vocês podem ver que são frases que têm tamanho bastante diferente, né? Essa aqui é muito menor do que essa. E como eu falei, ela precisa ser mais ou menos, elas precisam ter o mesmo tamanho de lista, né? E aí, o que acontece? Ele coloca esse caractere especial, né? Esse token, na verdade, especial, que é o pad, justamente para a gente para a gente falar para ele que a partir daqui ele pode ignorar, porque não tem mais nada. Só que por que a gente usa isso aqui? Porque no final, como a Isabel falou, a gente vai fazer uma série de multiplicações de matrizes. Então a gente precisa ter todos esses vetores do mesmo tamanho para a gente conseguir fazer essas multiplicações, essas operações de maneira geral que a gente vai precisar fazer. E a gente não quer, né, que ele fique confuso pelos tokens adicionais. Então, o que a gente faz? A gente passa justamente uma máscara de atenção para ele. Então, o que a gente está falando? O primeiro item está ativo, o segundo item está ativo, o terceiro item está ativo, o quarto item está ativo, o quinto item está ativo, o sexto item está ativo, o sétimo item está ativo, mas o oitavo já não está. E é por isso que do oitavo em diante, a gente já vê a máscara de atenção como zero. Isso fica mais bem visualizado nessa imagem aqui. A gente tem o primeiro texto, né, que tem esse tamanho, só que como eu expliquei, esse vetor ele precisa ser preenchido para ter o mesmo tamanho do texto com maior tamanho. Só que a gente não quer que o nosso modelo se confunda na hora de fazer a parte do aprendizado, né? E então justamente a gente fala para ele que a partir daqui ele pode ignorar. E aí por final, né, a gente finalmente tokeniza todo o nosso dataset aqui, todo o nosso dataset de treino, né? A gente tem a nossa emoção, né? A gente está passando para eles a tokenização e aí no final a gente recebe eles encoded. E aí a gente vê aqui né, a parte de treino dele. E a gente consegue ver também, por exemplo, que ele foi de fato encoded, porque, enfim, ele já tem aqui os seus inputs IDs associados. Como eu disse, né, a primeira frase ela é bem pequena, então ela tem muito zero, né, que representa o pad. E a gente vê também a attention mask desse item aqui, né, que é justamente o que o modelo deveria levar em consideração. E é isso, essa é a primeira parte. Na próxima parte do trabalho, a gente vai trazer, de fato, o treinamento do modelo, o resultado disso. E, por enquanto, foi só até aqui, a parte da tokenização.